Muito bem, senhoras e senhores, esse é um corte do podcast Conversa Bruta. E para você assistir ele é totalmente de graça, mas tem o patrocínio da Oficina Profissional. A Oficina Profissional é uma escola online que contém cursos na área de logística, gestão de vendas e representação comercial. Você quer saber mais? Entra lá www.oficinaprofissional.com.br e escolhe um dos cursos a partir de R$60, que você pode parcelar ainda em 12 vezes. Vai lá, corre para ser meu aluno. Vem! Existe uma revolta a tudo aquilo que é natural do homem, né? Eu tava lendo esse tempo atrás Gilbert Chesterton, no livro Que Há de Errado com o Mundo. Cara, ele tem uma passagem que é sensacional, que ele fala o seguinte: o grande problema da humanidade é que ela esqueceu o próprio objeto da humanidade, que é o próprio humano. Quando se perde o lado humano do debate, você começa a cair para coisas animalistas. Eu vou te dar um exemplo. A questão que envolve a sexualidade, isso acontece, sabe onde que acontece transição de gênero? No peixe palhaço. Só que quando coloca, né, eu adoro ver quando fala, por exemplo, porque os macacos bonobos... Não, cara, nós não somos macacos bonobos. Nós somos animais totalmente diferentes. Nós somos animais gregários, precisamos um do outro. Exatamente. E aí a gente começa a ver, existe uma revolta ao cristianismo por trás de tudo isso também, né? Sem dúvida, né? Um niilismo muito forte, né? Uma negação dos valores, uma crença de que não existem valores concretos e objetivos. E sem dúvida, né? É que, na verdade, novamente, né? Essa forma de enxergar da esquerda. Imagino que deve ser algo próximo do que falávamos no começo. Aquela visão que é sempre estrutural, né? Existem opressores e oprimidos. E para a esquerda, um dos grandes opressores é o cristianismo, né? Então, que oprime as religiões de matrizes africanas, as outras religiões, denominações minoritárias. Então, se é majoritário, então é opressor, né? Se é algo que faz parte da tradição, então é opressor. Porque a própria tradição, como a esquerda é adepta do relativismo racionalista e iluminista francês, então, é daí que surgiu a nossa esquerda moderna, né? Então, não existe tradição. Tudo é questionável, né? Tudo é relativo, não existem valores concretos. Se existe uma tradição, é porque ela é fruto de algum processo autoritário, algum processo que foi imposto para nós. Portanto, deve ser questionado. E o que mais tradição, costume do que o cristianismo, né? Então, logicamente, se o cristianismo existe, é porque ele foi imposto para a gente através de algum processo autoritário, opressor, porque é uma tradição, então é opressora. Então, é mais ou menos por isso. E existe essa raiva, tanto que eu até vi um vídeo esses dias interessante, um jornalista belga perguntando para jornalistas irlandeses que destruíram lá imagens da Nossa Senhora, Nossa, eu não sou católico, eu sou evangélico, não posso falar algo... Nós somos. Mas digo, destruiu a imagem de Cristo, tá, da mãe de Cristo, né? Eu não tenho adoração por estátuas, mas eu respeito muito, né? A tradição de cada um. Mas o que eu quero dizer é que esses repórteres irlandeses destruíram lá no ao vivo, que causou uma grande comoção. Aí um repórter belga, esse sim, um jornalista de verdade, chegou, mas peraí, vocês fariam isso com um Buda? Não, isso não seria apropriado. Com Maomé? Não. Charlie Hebdo tá aí para mostrar, né? Aí a gente não faria, porque não seria apropriado. Ou seja, tudo bem atacar a religião que é tradição do Ocidente e que, na verdade, criou a base dos nossos valores e entregou a sociedade mais próspera que existe no mundo ainda, é a sociedade ocidental. Então, enfim, é incrível, né? Como existe essa relativização dos valores e dos princípios quando é contra cristãos, né? Eu tive na Índia recentemente e vou te contar uma coisa, cara. Eu não vi uma bandeirinha LGBT na Índia, né? Eu tive também, na volta, eu passei no Catar, não vi lá absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Eu vi famílias e tudo mais. Eu vejo, por exemplo, que no Oriente Médio, o único local onde existem passeatas LGBTs é Israel, né? Em Tel Aviv, Jerusalém, porque, na verdade, lá se tolera.
Aí, se você for observar, aí tem um fenômeno bastante interessante, né? No Oriente, você praticamente não vê. A Rússia é um país que é totalmente fechado, lá feminista vai presa. Qualquer um que faz qualquer tipo de ligação com o movimento LGBT vai para um gulag, vai preso. E aí a gente começa a perceber que em países de maioria cristãs, tudo isso é permitido. Mas tem um porquê. O cristão, aí eu vou voltar para você nesse ponto. O cristão, ele tolera, porque o cristão ele acredita numa coisa chamada livre-arbítrio, ele fala, você pode fazer, mas você vai ser escravo das suas consequências. A partir do momento em que você aceita isso, você faz isso, você pode fazer. Tudo a mim é lícito, mas em tudo me convém. Para o cristão, não convém. É lícito, cara, pode fazer. Beleza. O grande problema é que esse tipo de coisa faz com que criam-se movimentos que começam a apontar o próprio cristão como um opressor. Quando, na verdade, o cristão ele só pensa uma coisa. Cara, nós não temos problema em relação a isso. Nós só queremos uma coisa. Viver a nossa vida, comungar com o nosso Senhor Jesus Cristo e as consequências dos seus atos são suas. Você vai responder em juízo sobre isso. Exatamente. E aí a gente começa a perceber por que esses movimentos atacam o cristianismo e não atacam, por exemplo, o islamismo, não atacam o budismo, né? Porque, na verdade, para eles, aí a gente volta naquele ponto, é a revolta contra a verdadeira criação. A liberdade sempre vai gerar idiotas, né? Enfim, em ambientes de liberdade, nossa, sempre... E eu prefiro conviver com idiotas a conviver uma ditadura. Exato, entendeu? Ok, justo. E isso é algo que eles nunca vão entender, né? Que nós defendemos a liberdade, inclusive a liberdade deles serem idiotas, né? Sim. Nós defendemos, inclusive, quando nós defendemos a liberdade de expressão, por exemplo, nós estamos defendendo a liberdade deles. Agora tá um monte de jornalista horrorizado que o STF tá perseguindo jornalistas do Maranhão e tal. Eu falei, gente, pois é, a gente tava falando para vocês que não se dá o bastão para um autoritário, porque você não controla aonde esse bastão vai relar, né? Então você não confere esse bastão. Eles não ouviram, mas eles acreditam. Eu fico imaginando, né, cara, se eles defendem cada coisa que eles só podem defender realmente é aqui, né? E de fato, né, a tolerância está no nosso DNA, no DNA cristão. A gente pode combater com fervor, mas nós somos, sim, tolerantes com as diferenças, desde que não nos matem e nos mantenham, né, a nossa liberdade de falar, de nos manifestar, nós vamos conviver com eles, por mais que discordemos deles, né? E aliás, mal sabem eles, né, que muito da sociedade que eles usufruem, na verdade, a sociedade que eles usufruem, grande parte da sociedade que eles usufruem, deve muito justamente, talvez, ao autor que é o meu preferido e provavelmente o que eu reputo de maior importância para o Ocidente, que é Paulo, né? O autor mais... O apóstolo Paulo, claro. O apóstolo Paulo é o autor... Ali, tudo é uma coisa que a gente pouco pensa sobre isso, mas o apóstolo Paulo é o autor mais lido do Ocidente, né? Ele da história do Ocidente, né? Porque ele escreveu 13 dos livros do Novo Testamento, então... E a Bíblia é o livro mais vendido, então ele é o autor mais lido. E ali a gente encontra os fundamentos de liberdade, de justiça, de valorização do indivíduo por ser um indivíduo. Então, tudo que essas pessoas, elas usufruem de um benefício que foi gerado justamente pela igreja cristã. E a igreja cristã, eu digo, a comunidade cristã, né? Então, mas eles não fazem. Perdoai-vos porque não sabem o que fazem e o que dizem, né?